Espírito Santo. Amém. Uma ótima terça-feira para você. O Evangelho deste dia, nós somos convidados por Jesus como seus discípulos para termos um olhar mais atento, para termos dentro de nós uma leitura espiritual. Somos convidados a sermos discípulos, não a permanecermos na multidão. E como discípulos, precisamos dar resposta de discípulos. O Evangelho de hoje se encontra em Marcos, no capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, que é uma continuidade do Evangelho de ontem, depois que Jesus se retirou dali de perto dos fariseus, quando os fariseus estavam querendo pôr Jesus à prova, Jesus subiu na barca com os seus discípulos para irem para o outro lado da margem. E Jesus ali, ele avistou aquele pão, né? Tinha apenas um pão na barca. E Jesus, olhando aquele pão, Jesus ele fez uma leitura espiritual. E Jesus ali quis trazer um ensinamento para os seus discípulos. E olhando aquele pão, Jesus ele foi além. Irmãos, nós somos convidados a ter este olhar além. Tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que nos toca, precisamos fazer uma leitura espiritual. E isso não é para quem é estudado. Isso não é para quem conhece a palavra, decora e salteado. Isso não é para quem faz grandes orações. Isso é para cada cristão batizado. Isso é para todos nós que temos fé. Aquele que tem fé, eu e você que temos fé, somos convidados a ler os sinais de Deus. Em tudo, nós precisamos ver que está a mão de Deus. Em tudo, nós precisamos ver que é Deus que quer falar conosco. Nós não precisamos ter grandes entendimentos para isso. Precisamos apenas estar com o nosso coração sensível ao toque de Deus. Na tua casa, na tua família, nos sinais que vão se apresentando, nas coisas que acontecem no teu cotidiano, no teu dia a dia, na tua vida, no teu trabalho. Eu preciso ir lendo os sinais de Deus. Por que isso aconteceu? Por que dessa situação? O que é que Deus quer falar comigo através disso? De um imprevisto que acontece, de uma surpresa que nos aparece. O que é que Deus quer falar conosco? E Jesus na barca, olhando aquele pão, ele vai olhar para o pão e vai dizer para os seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Tomai cuidado, né? Prestai atenção, vai dizer o Senhor, né? Com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Por quê? Jesus olhou o pão, viu ali o pão que é feito, né? E Jesus naquele momento contemplou tudo aquilo ali e olhando para os seus discípulos disse: tomai cuidado com aquilo que pode vir de fora, com aquilo que pode vir dos fariseus e de Herodes e que pode contaminar vocês, que pode inchar vocês. Entendem? Mas os discípulos ainda estavam meio longe. Os discípulos não estavam ainda compreendendo muito bem o que estava acontecendo. E ao invés deles entenderem que aquilo que Jesus estava falando era uma leitura espiritual que Jesus estava fazendo, eles pensaram que Jesus estava dizendo da falta de pão. E começaram a discutir: olha, você não trouxe o pão. Gente, era para vocês terem pegado o pão. Por que vocês não pegaram o pão? Parece nós, né, que vivemos em comunidade missionária.
né? Fica aquela coisa assim, mas por que você não fez? Por que você não fez? Por que você não pegou? Por que você não pediu? Por que você não pegou pão? Ei, quem esqueceu dos pães? E não era isso que Jesus estava querendo dizer. E Jesus vai dizer para eles, olha gente, eu não estou falando da falta do pão, porque isso aí eu posso resolver. Eu sou Jesus, né? Vocês não lembram o que aconteceram lá na multiplicação dos pães? Isso aí eu posso resolver. O que eu quero é que vocês vão além, que vocês entendam, que vocês vejam, que vocês ouçam de outra forma. Irmãos, abramos os nossos olhos, abramos o nosso coração e os nossos ouvidos para estarmos atentos aos sinais de Deus, aquilo que Ele nos fala. Peçamos essa graça ao Espírito Santo hoje, que Ele nos dê um coração sensível, capaz de ler aquilo que Deus tem nos falado. Dai-nos hoje este coração, Senhor, sensível às Tuas palavras. Dai-nos a graça de sermos discípulos atentos a tudo aquilo que Tu moves ao nosso redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.